A magia, dia 25. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Bom dia para quem está chegando. Vamos para o dia 25 da magia. Hoje, o nome do dia 25 é Deixas Mágicas. A vida é uma brincadeira. Nós precisamos brincar para redescobrir a magia que existe à nossa volta. Todo dia agora, eu já falei, me patrocinem óleos de cabelo, porque eu tô todo dia passando um óleozinho aqui. Bom dia, bom dia. Quem entrar, vai me dando um coraçãozinho, vai enviando a live para alguém, para o Instagram entender que estamos falando e fazendo algo importante por aqui. Vocês estão ficando mal acostumados assistindo as gravações, hein? Esse é o problema, por isso que eu tenho que tirar as gravações. Eu não tenho coragem de tirar as gravações, gente. Tem muita gente assistindo as gravações. Tudo bem por aí? Me conta aí como está sendo a magia pra você, querida. Deixa eu ver se eu boto uma luz. Bom dia, meu povo. Vamos chegando. Vou botar uma luz. Como vocês estão? Vamos lá. Deixas mágicas. O exercício de hoje... Hoje é o dia 25, tá, gente? Falei que era dia 24 lá nos stories, mas é dia 25. Cafezinho. O exercício de hoje, Deixas Mágicas, é um dos meus favoritos dela, porque eu não sei qual é o meu favorito. Pois é um jogo que jogamos com o universo e é muito divertido, maravilhoso. Então a gente vai trazer uma alegria aí para as práticas. Imagine que o universo é amigável, gentil e quer que você tenha tudo o que deseja na vida. Como o universo não pode simplesmente aparecer aqui na sua frente, ele usa a lei da atração e lhe dá pistas e deixas para te ajudar a realizar seus sonhos. O universo sabe que você precisa sentir gratidão para tornar seus sonhos realidades. Então, a função dele no jogo é te dar pistas para que você se lembre de sentir gratidão. Ele usa as pessoas, ele usa as circunstâncias e os acontecimentos ao seu redor como deixas para você se sentir grato. E funciona da seguinte maneira. Se você sentir a sirene de uma ambulância... Ah, tá. O jogo vai ser assim, ó. O jogo de hoje. Se você ouvir a sirene de uma ambulância, essa é a deixa mágica do universo para você ser grato pela sua saúde perfeita. Se você vir uma viatura policial, essa é a deixa mágica para você se sentir grato por estar em segurança. Se você vir alguém lendo um jornal, essa é a deixa mágica para se sentir grato por ótimas notícias, tá? Esse é o game de hoje, é o jogo que a gente vai jogar com o universo hoje. Combinado? São as deixas mágicas. A gente vai perceber como o universo está ajudando a gente a se sentir grato. Assim, tudo que aparecer no nosso mundo vai ser um motivo para agradecer. Então, ouviu o barulho da ambulância? Vou agradecer pela minha saúde. Nossa, estou muito feliz e grata pela minha saúde. Perfeita. Tá? É isso. A gente vai tendo os gatilhos aí da existência. A gente vai virar o nosso gatilho. Nosso gatilho agora vai ser de gratidão. Tudo vai ser motivo para agradecer. Se você quiser ganhar ou perder peso, quando vir uma pessoa com o peso que você gostaria de ter, essa é a deixa mágica do universo para ser grato pelo seu peso ideal, mesmo que você ainda não esteja nele. Se quiser encontrar sua alma gêmea, quando vir um casal apaixonado, essa é a deixa mágica para ser grato pela sua alma gêmea.
Se quiser ter uma família, quando vir bebês e crianças, ouça a deixa mágica e seja grata pelos filhos que ainda terá. Quando passar em frente ao seu banco ou a um caixa automático, essa é a deixa mágica para ser grato por todo o dinheiro que você tem. Quando chegar em casa, essa é a sua deixa mágica por ter onde morar. Da mesma forma, se algum vizinho bater a sua porta para um café, ou quando você acenar para eles do outro lado da rua, essa é a sua deixa mágica para ser grata pelos amigos que você tem. Se você vir algum dos desejos materiais que constam na sua lista, por exemplo, você quer trocar de carro, você quer comprar um carro, você não tem carro, você quer comprar um carro. Você viu esse negócio aí pela rua, esse carro, casa, carro, apartamento, um sapato, um computador. Obviamente, essa é uma deixa mágica para você agradecer pelo seu, tá? Se alguém te dá bom dia, essa é a deixa mágica para ser grato pelo ótimo dia que terá pela frente. Se você topar com alguém que está realmente feliz, tipo eu agora, essa é a deixa mágica para ser grato pela felicidade. Então, agradeçam aí pela felicidade de vocês. E se você ouvir alguém falando assim, obrigado, para qualquer coisa, em qualquer situação, essa é a sua deixa mágica para agradecer. Então, o nome desse dia de hoje é Deixas Mágicas. E vai ser um treino, né? Lembrem-se do seguinte, tudo que a gente repete, em tudo que a gente tem constância, estamos treinando para ser mais daquilo. Se você começa a ser grata, se tudo é um motivo para você agradecer, você está treinando para ser uma pessoa cada vez mais grata. O oposto também é verdade, conforme já falamos aqui na magia várias vezes. Quanto mais você reclama, mais você reclama. Já repararam? Já repararam nisso que eu vou falar? Quanto mais você come, mais você come. Quanto mais você faz exercício, mais você faz exercício. Quanto mais você reclama, mais você reclama. Quanto mais você agradece, mais você agradece. Quanto mais você, sei lá, faz sexo, mais você faz sexo. Quanto mais você lê, mais você lê. Vocês já perceberam que quanto mais a gente se treina, a gente entra num fluxo, né? Então a constância e a repetição são coisas muito importantes. Vocês lembram que eu falei no primeiro dia de live? Eu não sei se vocês vão lembrar disso que eu falei. Eu lembro que eu falei disso nos dias seguintes, talvez. Acho que no segundo dia da live eu falei isso. E eu fiz uns stories também sobre isso. O que? Exatamente. Eu tava um tempo sem fazer live, né? Já fiz, sei lá, centenas de lives por aqui ao longo dos anos. Dou muita aula, tenho muita tranquilidade de ficar na frente da câmera, assim, falando, entre aspas, parecendo que eu tô falando sozinha. Tenho muita prática mesmo, né? São muitos anos já fazendo isso, então me sinto super à vontade. Mas, no primeiro, como eu tava um tempo sem fazer, não tava muito fazendo stories, tava tipo assim, numa fase que eu não tava muito afim de aparecer aqui no... Estava descansando da minha imagem. Mentira, eu tava afim mesmo e tava testando isso, né? Daqui no meu universo. Mas olha só, eu lembro que no primeiro dia da live, ou seja, a gente tá no dia 25, há 25 dias atrás, eu me percebi, eu me observei e percebi que eu não tava... Eu dei umas travadas, eu tava dando umas gaguejadas, eu tava meio desatenta. E não era exatamente uma falta de presença, ou não era uma falta de vontade de estar aqui, porque eu queria estar aqui com vocês, eu sabia que isso aqui ia ser muito mágico, como tem sido, né? Era necessário, eu tava aqui na maior boa vontade e falando de um assunto que eu domino, né? Então não tinha um porquê racional, né? A questão era, quando a gente fica um tempo sem fazer as coisas, a gente acha que a gente não sabe mais fazer também, né? A gente fica destreinado, né? Que a gente acha. Eu não achava que eu não sabia fazer. Eu tava sem prática. A gente não esquece, né? Tem andar de bicicleta. A gente não esquece como anda de bicicleta. Mas vai andar de bicicleta depois de um tempão sem andar, né? É igual a tudo na vida. Então, quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. A gente vai se tornar... Por quê? Porque a gente vai se tornando isso. E lembra que o nosso objetivo aqui é ser para ter?
É ser para fazer? O nosso objetivo, a gente já entendeu, quem tá aqui na magia esses dias todos, que é sobre ser. É sobre ser. O primeiro objetivo é ser. Tá travando para todo mundo, amores? Tá travando pra Suzy. Me digam se tá fluindo aqui, se vocês estão me ouvindo bem, se é um problema aqui meu, ou se tá travando pra todo mundo. Talvez seja só a dela e ela vai ter que sair, entrar, alguma coisa assim. Mudar de lugar. Me digam aí se tá tudo bem. Por favor. Vou aguardar o feedback de vocês antes de continuar. Está travando para todo mundo ou está tudo bem? Aqui tá tudo fluindo. Então, travou uma vez. Então, Suzy, você vai ter que entrar e sair, tá? Você vai ter que entrar e sair. Volte. Muda de lugar, tá? Alguma coisa assim. Não desiste, não. Fica aqui. Fica aqui. Deem coraçõezinhos. Enviem a live para mais pessoas para que possa aparecer, tá, gente? Tá travando um pouco, ó. Então, mas se não tá travando para uma pessoa, gente, é porque é a internet de vocês, tá? Porque senão teria que estar travando para todas as pessoas, se fosse aqui. E aqui realmente tô com Wi-Fi 5 sinais, tá bom? 5 pontinhos, tudo completinho. E aí a reflexão então de hoje que eu quero trazer para vocês, que eu queria que vocês pensassem imediatamente sobre isso. A gente fala, né, de gratidão, mas eu assisti um espetáculo outro dia, deixa eu contar a história pra vocês que vai ser boa. Tava aqui buscando uma história. Eu assisti um espetáculo outro dia do Murilo Gun, e ele contou uma história. Ele contou que como foi esse processo de muita virada na vida dele, até com essa história do fluxo, do soltar mesmo. Em outras palavras, ele falou exatamente isso. Ele contou a seguinte história. A mulher dele aparece, né, no espetáculo, só que ela aparece na tela, uma tela assim em cima do... É um palco, né, mesmo um espetáculo grande. Então, ela aparece contando uma parte dessa história e ele conta ali ao vivo no palco a outra parte. E aí ele conta que ele tava numa fase que ele tava trabalhando muito. Eles já estavam juntos há muitos anos, eles estão juntos, sei lá, 20 anos. E tava ficando muito estressado, e ele falou, cara, eu tinha virado um reclamão e eu não tinha percebido, né? E aí um dia minha mulher chegou pra mim e falou, cara, você virou um reclamão, você tá reclamando pra caramba, você só pensa em trabalhar, parará. E ele respondeu, ele diz, a minha mentalidade era a seguinte, não, mas isso são negócios, business, eu preciso de dados, não sei o que lá, eu não tô trabalhando demais. Ele reagiu a isso totalmente fora do sentir. Ele reagiu a isso racionalmente, né? Racionalizando a história. Ela, como uma mulher muito sábia que foi lá e falou, beleza, se ele quer dados, eu vou dar dados pra eles. E ela pegou um papel, e esse papel foi mostrado lá, uma folha assim de papel, A4, sei lá. E desenhou os tais dados pra ele, em forma de um gráfico que ela desenhou ali, sei lá, de giz de cera, lápis de cera. E o desenho tava lá, ele falou, eu guardo esse desenho aqui há 10 anos, sei lá, ele contou. Não tem 10 anos não, foi na época da pandemia, um pouco antes da pandemia que ele falou. E aí, ela com aquele gráficozinho que ela desenhou para mostrar para ele o que estava acontecendo, ela escreveu ali, ó, você passa esse tempo todo aqui, o dia tem esse tamanho, então esse tempo aqui, né, ela desenhou o gráfico, você passa reclamando, esse tempo aqui você passa trabalhando, esse tempo aqui você passa com a sua família, curtindo e a gente sendo feliz. E era muito pequenininho. E ele disse que aquela imagem foi muito impactante para ele, né? De ver dentro de um gráfico que era uma coisa bem estruturada, o tempo, quem ele tinha se tornado. Uma pessoa que
Eles tinham uma filha pequena, agora eles têm 2 filhos, mas eles tinham essa filhinha pequena na época. Tava pequenininha, estava com 2 anos, 2, 3 anos. E ele fala, cara, aquilo ali foi um baque pra mim. Mas eu continuei ali na luta. E aí, preste atenção, a gente hoje tá falando de sinais, então eu vou usar essa história do Murilo pra trazer a história dos sinais pra vocês. Ele disse que aconteceu uma outra coisa. Ele não parou, né? Ele começou a refletir, mas outras coisas aconteceram pra levar ele pro caminho que ele tá agora, muito feliz, de muita paz, de muita tranquilidade, de muito fluxo. Ele disse que um dia encontrou um amigo dele que era recém-sócio dele, né? Eles tinham desfeito a sociedade, o cara foi viver outras coisas, ele continuou com a empresa. E ele estava acompanhando os stories dessa pessoa. E era um dia, assim, terça-feira, 3 horas da tarde, o cara tava na casa de um outro amigo, tomando um café, curtindo, conversando. Ele mostrou e ele disse que sentiu uma inveja daquilo. Ele falou, porra, por que eu trabalho 24 horas por dia? E esse cara não. Eu queria também numa terça-feira poder sair, visitar um amigo meu e ficar curtindo a vida, né? Ou talvez estar com a minha família. Os incômodos começaram a aparecer, primeiro em forma de consciência, depois em forma de inveja, né? Em forma de raiva, em forma de um monte de coisas. Ele não parou, ele ficou só na reflexão. Aí aconteceu uma outra coisa, ele disse que um dia chegou em casa de táxi, passando já muito mal, porque o próximo sinal, gente, quando a gente ignora todos os sinais, a gente vai ter a oportunidade de olhar para isso através de doenças, tá? Do nosso corpo físico, porque o corpo físico é impossível de ignorar. Tudo você pode ignorar, mas quando se manifesta em forma de dor, em forma de sofrimento físico, não tem como ignorar, né? E aí chegou em forma de ele passando muito mal, dor no estômago, não sei o que, saiu do táxi já dobrado, assim, parou na porta da casa dele, entrou na casa dele, tipo assim, curvado, e se jogou no chão, e ficou ali no chão. Ele faz a cena, né? Ele é ator também, sei lá. E aí ele ficou ali tremendo no chão, caído no chão, naquele sofrimento e tal. Já entrou em casa vomitando, foi vomitando pelo caminho. E aí ele disse que de repente a filhinha dele chegou e viu ele naquele estado. Isso é muito forte, né? Pra quem tem filhos, quando às vezes a gente tá num movimento que só atinge a gente e a gente não tem autoestima suficiente pra sair pela gente. Mas às vezes entra uma outra pessoa no jogo, que às vezes é um filho, e na hora que ele olhou aquela cena ali, ele percebeu aquela cena, a filhinha dele, de 2, 3, super assustada, super preocupada com ele caído no chão, passando mal, tendo vomitado, todo ferrado, por causa de estresse de trabalho, as peças se encaixaram e ele falou, eu vou ter que mudar minha vida, não sei como é que eu vou fazer isso. Porque quando a gente é criado dentro da crença de esforço, e 99, todo mundo praticamente né? Não é todo mundo, porque, por exemplo, uma pessoa mais consciente, quando tem um filho, ela vai começar a ensinar outros valores, outra maneira de ver o mundo. Por exemplo, eu tenho a minha filha mais velha, eu não tinha consciência quando ela era pequena, que eu tenho hoje, mas esse meu filho, que é uma criança, eu já tenho consciência, então eu já ensino essas coisas pra ele, né? Ele sabe que o mundo é quântico, ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe manifestar, ele sabe soltar. Então é outro rolê, né? A gente já pode começar a relembrar as pessoas que a gente ama ainda mais cedo, para que eles não precisem relembrar com 40, 50, 30, né, 20. A gente pode já ensinar e trazer essa consciência agora. É um desafio porque eu ensino uma coisa, o pai tem outro ponto de vista, mas assim, ele sabe inclusive com quem ele pode conversar sobre essas coisas. Eu falo pra ele, não estamos todos conscientes. Então, é um tipo de assunto, é um tipo de coisa que você sabe que como as coisas funcionam, eu falo pro meu filho. Mas você não precisa ficar dando palestrinha por aí. Aí ele fala assim, mãe, mas às vezes eu ensino isso pros meus amigos da escola. E ele é eu nunca vi ninguém igual. Pra quem convive comigo, sabe das histórias, que garoto manifestador, que é o nosso natural. É o nosso natural. Ser manifestador o tempo. Porque nós, na verdade, estamos manifestando o tempo todo. Estamos. Só que a gente, às vezes, tá manifestando. Não, Ana, não tô manifestando, porque tá tudo uma merda. Porque você tá manifestando as merdas. Entendeu?
Isso também é manifestação. Manifestação não são só coisas boas. Às vezes, você está manifestando no medo. Né? Se você vive, se o seu mundo interno está dominado pelo medo, você vai manifestar coisas que te dão medo. Mais motivos. Lembra disso? O que você emana vai vindo mais para você? Então, se você agradece, se você entra com a ferramenta gratidão, você vai cada vez mais manifestar motivos para agradecer? Todo mundo está ciente disso? Sim ou não? De 0 a 10, o quanto você está ciente disso? Sim, ciente na hora que eu falo, mas o quanto você já está vivendo isso? Me dá uma informação aqui, vocês que estão aqui ao vivo, não tem tanta gente hoje, mas também o pessoal da gravação, tá? Escreve aqui, se você está acompanhando a magia desde o início, o quanto você estava vivendo a gratidão lá no primeiro dia. Como é que estava o seu nível de consciência sobre isso? Consciência da prática, tá, gente? E sejam brutalmente honestos. Porque não é comigo. Eu não tenho expectativas em relação a você. Eu tô entregando e você faz o que você quiser com isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre, inclusive, para escutar tudo isso, para ganhar toda essa consciência e não fazer nada com isso. Porque se você pega a informação e não faz nada, ou seja, não pratica, não leva pro dia a dia, não vai viver desse novo jeito, a vida não muda, tá? Pelo contrário, causa confusão, causa conflito. Então, eu quero números, de 0 a 10. No dia 1 eu tava... Não precisa escrever a frase toda, você vai botar 2 números. Número, tracinho, o segundo número. Então, no dia 1 eu tava vivendo. Não é assim, eu já sabia que a gratidão era legal. Não, não é saber. O quanto você estava implementando. 0, bota 0. E hoje, tipo o dia de ontem, né? E hoje, que são os dias mais recentes. Ontem e hoje de manhã, que 1 hora que você tá acordado, sei lá, 30 minutos. Tô num 5. Bota aí, se você aumentou os seus níveis de gratidão na vida, na prática, na vida real. Não só dentro da cabeça. E só dentro da cabeça já é um passo, tá? Não pense que não é um passo, porque primeiro tem que mudar dentro para depois mudar fora. Mas eu quero saber se você já tá conseguindo ir pra vida, porque são 25 dias. 25 dias já dá tempo de ir pra vida. Tem vários estudos, para quem gosta de ciência, né? Maravilhoso. Que mostram que 21 dias é tempo suficiente pra gente mudar um hábito, né? Pra gente implementar um novo hábito. E a maneira de pensar também é um hábito. É um hábito emocional. Ó, foi de 4 para 6. A Cristiane. Subimos. Vamos celebrar que estamos subindo. 5 e hoje 8. Boa. Ai, mas ontem eu fui super ingrata. Dane-se. Eu quero saber hoje. Hoje você já acordou do... Só existe hoje na existência. Tá, 5 para 8. Show. Boa. Boa subida. Quem sabe fazer as porcentagens faça, porque eu não sou ruim de matemática. De 3 para 9, olha. Então teremos bastante resultados, muito bom. Gente, se for de 0 para 0, seja brutalmente honesta. Sabe por quê? É só na honestidade que a gente pode mudar alguma coisa. Enquanto a gente não é honesto, isso é uma grande virada de chave também. Enquanto a gente fica fingindo, por isso que essa história do tipo assim, ai, gente, eu tô com... Nossa, tô tão ansiosa. Não tô ansiosa. Eu tô calma. Essa coisa do fingir, não é assim que a gente transmuta as coisas. É o contrário. A gente aceita como a gente tá, a gente sente o que está sentindo e faz uma nova escolha. Mas a gente não foge do que está sentindo. Porque quanto mais você entra em conflito com o que é, mais presa você fica naquele lugar. Mais preso. Ou seja, a gente precisa olhar. Então, por exemplo, nossa, eu tô com um pouco de medo dessa história. Beleza, tô com medo. E olha lá a Ana com medo dessa história. Olha lá a Ana com esse pensamento aqui. Tá com medo. Sente esse medo. Tá bom, tô com medo. É louco que quando você age assim, que você não conflita, você não entra em conflito
com o que está acontecendo dentro de você e fora de você, obviamente. Passa rápido. Às vezes às vezes é em segundos. Às vezes você precisa sentir mais, né? Que é o processo de cura. Depois que a gente vai... Quando é que a gente cura algo? Quando a gente se permite sentir algo que a gente reprimiu, que a gente não resolveu, que a gente escondeu embaixo do tapete. Esses são os processos de cura, né? Que a gente passa anos, às vezes. Vocês sabem que eu faço aniversário. Eu faço aniversário dia 12 de maio. Eu quero comemorações aqui no Instagram. Vou ver se eu faço uma live no dia, se for possível. Eu não sei o que vai acontecer, dia 12 de maio. É o dia seguinte do Dia das Mães. Quero parabéns, quero tudo. Quem quiser mandar presente, pode mandar presente. Eu tô assim, recebendo a vida. Mas o presente vai ser a gente aqui também, se for o caso. Parabéns, eu vou ficar muito feliz. Eu marquei já, na verdade, uma leitura de mapa astral, né? Não sei se vocês gostam de astrologia. E aí a gente tem que estar muito na consciência quando a gente vai receber, por exemplo, uma leitura astrológica, qualquer coisa do tipo, de entender que aquilo ali não é determinista, né? Como diz um amigo meu maravilhoso, o Arthur, que é um astrólogo incrível também. Já fiz meu mapa com ele uma vez, tem uns 2 anos, eu acho. Ele chama Astrologia da Consciência. Então, tudo tem que ser da consciência. Como assim? Eu escuto aquilo, eu percebo aquilo para me autoconhecer, mas eu não acho que tem algo determinado para mim ali, né? Na astrologia eu vou falar aqui como uma leiga, como uma pessoa que gosta de astrologia e não é uma astróloga, tá? Astrólogos. E posso falar alguma besteira, isso quer dizer, estou me autorizando a falar alguma besteira. É a maneira como eu percebo a astrologia. Então, segundo os astrólogos, meus amigos, ou que já me atenderam ao longo da vida, que eu já fiz mapa astral pela primeira vez, com astrólogo eu tinha 17 anos. Sempre fui esquisita, sempre gostei dessas coisas, tá? A diferença é que naquela época eu buscava respostas fora de mim. Mas a verdade é que também tudo isso ajuda a gente a se conhecer melhor. É um retrato do céu na hora do seu nascimento, então traz informações. A gente sempre dá sinais cedo. Gente, eu já era muito estranha. Eu, desde pequenininha, eu já questionava tudo. Eu já olhava pro mundo, eu tô falando como era o meu mundo interno, tá? E eu já achava tudo muito, assim, errado. Eu olhava e eu falava, todo mundo tá achando isso normal, mas não é normal. O efeito manada mesmo, né? As coisas como eram, tipo, você cresce, você estuda aqui, você casa, você tem um filho, você vai pro trabalho de segunda a sexta, você faz isso, faz lá o que você tem que fazer pra ganhar dinheiro, final de semana às vezes você é um pouco feliz, você passeia. Eu achava aquilo muito estranho. Sempre achei, sempre questionei. E, obviamente, o jeito que a gente acha que todo mundo tá pensando igual, né? A gente acha que todo mundo é igual a gente. E eu conversando depois com amigas minhas, né? Quando eu fui ficando mais velha, adulta mesmo, elas falam, Ana, nunca questionei nada. Elas nunca questionaram, elas simplesmente iam vivendo. E elas lembravam. Por exemplo, a Ingrid, que é minha sócia, hoje em dia no espaço toda, terapeuta também, ela falava, cara, eu nunca questionei, eu simplesmente fui vivendo aquilo ali. E você sempre teve esses questionamentos. Eu sempre fui assim, meu Deus, tá muito errado. Só que a diferença é que o meu caminho foi de ser muito questionadora, muito fora da caixa, porque isso tem a ver com a minha missão de vida, tá? De questionar tudo para literalmente ajudar as pessoas a saírem das suas caixas, né? É uma missão. Cada um tem a sua missão, né? E cada um é uma pecinha perfeita aqui. Eu trago esses questionamentos mesmo aqui no meu campo de... Peraí, não é assim, não precisa ser assim, não precisa ser como te ensinaram, não precisa ser como você mandou, né? Só que eu era uma rebelde sem causa. Então, eu virava uma pessoa questionadora no sofrimento, né? Hoje eu continuo sendo exatamente assim, mas eu não brigo com a vida. Eu não acho que nada tem que mudar. Eu percebo que eu posso me modificar e ao me modificar, eu estou ajudando
as possíveis mudanças do mundo, né? É um jogo muito mais de aceitação do que de ficar brigando pra mudar. A gente não muda coisas com briga, tá? Deixa eu ver aqui. A gente sempre dá sinais cedo. Nossa, eu te entendo. E mesmo assim eu me obrigava a seguir. Eu tentei seguir também algumas vezes e sempre fui muito infeliz. Todas as vezes que eu tentei seguir. Pra não decepcionar as pessoas e meus pais. Meu caso nem era esse. Eu não tava nem aí pra decepcionar as pessoas e meus pais. Eu não tinha isso. Meus pais não tinham isso. Meus pais não tinham essas regras. Siga isso. Meus pais não tinham. Eu realmente caí numa família perfeita pra mim. No meu caso, era muito mais eu tentando me encaixar nesse mundo. Que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu não gosto de estar aqui. Eu não gostava de estar aqui, gente. Pra mim, o meu processo mesmo... Por isso eu comemoro tanto amar viver. Porque eu odiava viver. Eu não gostava de estar aqui nesse mundo. Eu questionava muito o que eu estava fazendo aqui. Durante muitos anos. Então, esse não é o processo de todas as pessoas, eu sei, mas era o meu, sabe? Eu não fui uma apaixonada pela vida a vida inteira. Não fui, nem na minha infância. Eu, não curtia, não gostava. Tive muitos momentos de muita depressão, de muito, porque eu não gostava de estar aqui. É um arrependimento de ter encarnado. Mas hoje em dia, eu te falo que eu sou uma das pessoas mais apaixonadas pela vida que eu conheço. Eu sou apaixonada pela vida. Eu amo viver. Então, tudo é possível, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses processos de depressão ou a doença, né? Eu tô nesse campo porque domingo a aula que eu vou dar na minha formação em constelação familiar, fora da caixa, é sobre saúde. A gente vai trabalhar o tema saúde, né? Então, eu tô também falando dessa questão da saúde bastante. Finalizando a história que eu tava contando pra vocês, eu até esqueci o que eu tava contando. Antes de entrar nessa história minha. Esqueci. Mas, continuando daqui, se alguém lembrar, me lembra aí. Mas continuando daqui, o que eu quero falar pra vocês? A gente julga que esses estados de saúde, né? A depressão, o transtorno de ansiedade... mapa astral. Tava falando de mapa astral. Isso. Então, deixa eu voltar e depois eu termino essa história aqui das doenças, que é uma consciência importante pra vocês. Eu tava marcando meu mapa astral e marquei com uma pessoa que eu nunca fiz. Quis fazer com uma pessoa que eu nunca fiz, uma pessoa nova, tal, que traz um outro tipo de informação no campo dela, tal, uns negócios muito legais. E ela me perguntou... o cara da situação com a filhinha, ele foi lá e mudou a vida dele. Já terminei essa história. Foi ali um momento em que ele falou, eu preciso realmente mudar, e ele fez realmente mudanças na vida dele. Terminei essa história. Mapa astral. Tava falando pra vocês, né, que a gente tem esses momentos de cura que a gente precisa passar. Talvez vocês estejam passando por isso. Eu entrei na história do mapa astral, tá? Hoje eu não meditei antes de entrar aqui, então eu tô assim, ó. Tô com muita energia um pouco descontrolada. Mas a história do mapa astral foi o seguinte. A gente passa por períodos de cura, que são esses períodos que a vida toda te pede para ir para dentro de você. Quando eu fui fazer meu mapa astral, que eu vou fazer porque meu aniversário é dia 12 de maio e é muito legal a gente às vezes fazer o mapa perto do nosso aniversário, porque é como se começasse um novo ano para você, né? O nosso ano pessoal, ele começa no nosso aniversário. Então, eu marquei, né? Vou fazer aí semana que vem a leitura. E ela me fez umas perguntas, porque ela tem uma história lá de falar como fica a tua energia do teu ano, dependendo de que cidade você passa seu aniversário e tal. Tem umas informações assim, diferentes. E aí, ela fez umas perguntas, ela falou, o que você quer para esse seu novo ano? Não sei o quê. E eu fiquei pensando sobre isso, né?
embora eu já tenha feito essa reflexão lá em dezembro, o que eu quero pro meu 2025, e muitas pessoas que estão aqui fizeram junto comigo num evento que eu faço todos os anos, chamado Manifeste Seu 2024, Manifeste Seu 2025. Espero que todos vocês estejam comigo em dezembro no Manifeste Seu 2026, que foi muito legal. Quem participou, conta aí se vocês gostaram de participar, se foi legal, se não foi. Se não foi legal, pode falar. Ai, foi mais ou menos. Não tem problema não. Zero ofensas. Tem algumas pessoas aqui que fizeram. É um evento de uma manhã, né? A gente fica juntos uma manhã de sábado, mais ou menos. E aí, eu já tinha feito essa reflexão, mas eu falei pra ela, isso foi ontem, tá? Tem a ver com o conteúdo que eu tô trazendo, gente. Não é só fofoca, não. Eu falei assim, nossa, eu quero um ano de celebração. Chega de cura. Eu escrevi, chega de introspecção. Chega de cura. Eu quero esse ano um ano expansivo, um ano pra fora, um ano solar, né? E eu já tô, vocês estão percebendo que eu já tô nesse ano. Eu já entrei nessa energia. Mas às vezes a gente não entra porque não é hora de entrar. Então, vocês acham que eu também não desejei, de repente, no ano lá de 2023, 2022, que eu tava no auge do, meu Deus, lá me descabelando nas minhas curas. 2021, gente, quando eu fiz a primeira magia, eu não sei como eu conseguia falar com vocês. Eu tava num sofrimento, gente. Meu Deus do céu. Eu tava sofrendo muito. Eu estava sofrendo muito naquele ano. Eu tava passando por processos muito desafiadores pra mim. E eu fiz a magia todo dia ali. As minhas amigas que me conheciam, elas falavam, eu não consigo assistir a magia. Eu não consigo te ver desse jeito. A qualquer momento você vai chorar muito, desabar e ter um piripaque, dar um piti ali de tanto chorar. Não dá. Elas falavam, não consigo ver. De tão desafiador que tava pra mim. Então, assim, eu também desejei lá naquele ano, não, esse ano as coisas vão acabar, né? Então a gente pode mudar um pouco o nosso ponto de vista. Eu tenho essa consciência para trazer para vocês hoje, que quando a gente está passando por um processo de cura, e às vezes é hora de passar em algum tema específico, por que é hora de passar? Porque a gente ainda não teve coragem de olhar profundamente para aquilo e soltar as histórias que estão prendendo a gente ainda no processo de cura. Sim. Eu estava e foi maravilhoso. A Verônica disse sobre o manifesto. Estejam no manifesto ano que vem. Vai ser só em dezembro, gente. Calma. Por enquanto isso vem pro retiro. E a Josi tá falando. E quando você estava nesse processo me ajudou muito. Você sabe o quanto. Sim. Eu continuava na ajuda total das pessoas. Porque eu tinha que... Faz parte do processo a gente continuar a nossa vida de alguma forma. E quanto mais eu ajudava vocês, mais eu me fortalecia também, né? No que estava ali fluindo, né? Todo o amor que eu passo quando eu tô atendendo, passa por mim. Pensem que a gente é um canal. Por isso que quando a gente emana, né? A gente acha que a gente está jogando a raiva pro outro, o ressentimento pro outro. Tudo está passando pela gente. Né? Então, é isso. E aí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente deseja, que são tipo esses desejos do ano novo, que a gente fica, esse ano vai, esse ano não sei o que lá. A gente pode sim tomar decisões de, como eu falei pra ela, eu quero um ano de celebração, eu quero um ano solar, não. Mas eu já tô nessa energia, eu já senti. Mas às vezes a gente quer e não é tempo ainda. Às vezes é o tempo de ficar dentro, da introspecção. O que é ficar dentro? É ter coragem de olhar pra dentro. E esses processos emocionais, né, que a gente chama, por exemplo, depressão, agora eu tô falando, gente, esquece a medicina e a ciência por um minuto. Tô falando de expansão de consciência, tá? Quando a gente tá num processo como esse, que não é gostoso de passar, não é gostosinho, por que é menos gostoso? Por que é impossível, quase impossível ser gostoso? Mas pode ser. Porque a gente entra num julgamento daquele momento nosso. O que ferra a vida da gente aqui nesse planeta são os julgamentos, tá? Quando a gente fala de julgamento, não é só julgando o outro. É julgando as coisas, julgando as situações.
Isso é o contrário do soltar. Isso é o contrário do fluir. Toda vez que você estiver travada, você fala assim, peraí, eu quero ficar no fluxo. Seja qual for o fluxo. Eu aceito tudo como é. Eu aceito. Eu vou para esse lugar da aceitação. Em primeiro lugar, eu vou para o lugar da aceitação. Quanto mais eu evito isso que está ocorrendo na minha vida no ponto do momento, querendo que seja solar e é inverno, é hora do inverno, né? É hora de ficar dentro, é hora de olhar. A vida não te deixa sair porque ela tá te ajudando a olhar para onde tem que olhar. Né? Então as pessoas sempre chegam e falam, nossa, eu estou muito deprimida. Ok. Eu não acho, que merda. Eu nunca vou reagir assim, gente. Eu vou falar, que bom. É esse momento. A vida tá te convidando para você olhar para dentro e fazer os ajustes e fazer as curas e fazer novas escolhas. Pode ser longo, pode ser curto. Só depende de você. Né? Quanto mais você resiste ao que está acontecendo, mais tempo você vai passar ali. É isso, né? E assim, nossa, Ana, eu tô aqui há 2 anos, 3 anos. Tá bom, mas hoje é o único dia que você pode fazer novas escolhas. Hoje você pode escolher. Hoje você pode fazer escolhas diferentes. Não no desespero de sair, mas a escolha de falar assim, beleza, vida, eu vou olhar. Eu vou entrar nesse inverno aqui, hein? Não é se trancar dentro de casa e se isolar. Mas às vezes a vida pede isso. Quantas vezes eu tava lá em 2021, 2022, num momento super desafiador, né? De muita expansão e era um inverno. Eu tava me relacionando, eu tava também me divertindo, eu tinha momentos. Mas era um momento que eu precisava olhar pra dentro da minha existência. Foram muitas mudanças, né? Eu literalmente morri e renasci. E não foi só uma vez, foram muitas vezes. Foi uma morte, né? E um renascimento. Quantas vezes naquele momento eu às vezes forçava ter movimentos pra fora, né? De sair, de não sei o quê. E cara, não era bom. Eu falava, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Hoje eu sei que acaba quando a gente para de resistir àquilo ali. A gente fala, beleza, se é isso que eu tenho que viver, eu vou viver. Sem resistência. Então eu não sei qual é o teu momento. Fala aí qual a estação que você está passando. O meu retiro Florescer em Búzios, quem participou, foi um retiro que a gente falou das estações do ano. Então a gente passa por aquele outono, as folhinhas caem, começa a cair um monte de coisa, as estruturas começam a ruir. As folhas caem e a gente fica bem feia, aquela árvore, coitadinha, cheia, caiu tudo, pelada. Tipo, meu Deus, tô pelada na existência. Tudo caiu, todas as minhas máscaras. Quem sou eu? Não sei nem mais se eu gosto de comer. Não sei mais quem eu sou. Deixa cair essas folhas. Depois a gente vai pro inverno, que é esse momento dentro da semente, é escuro mesmo, é escuridão, tá? É escuridão. Quanto menos você briga. Imagina você tá no inverno, todo dia acordar. Ai, que saco, eu queria que fosse verão. Cara, uma ignorância. Não vai. O verão não vai chegar. Enquanto o inverno, as estações são as estações. E aí você fica naquele inverno, que é hora de olhar pra dentro. Aí você entra na primavera. As coisas começam a clarear. E as flores começam a aparecer. Você começa a ver ali as colheitas. Ainda não muito. E depois vem o verão. Que delícia. É celebração. Mas eu quero te dizer que as estações do ano continuam acontecendo na nossa vida. Então, assim, não se apegue a nenhuma estação. Não ache que uma estação é melhor do que a outra, senão você vai passar muito tempo da sua vida sofrendo. Se você flui nas estações, sem brigar com elas, na hora que inverna, você pega o seu casaco e fala, beleza, eu topo, vamos pro inverno. É isso. Não, o inverno não é sempre sofrido. Ele só é um momento diferente da nossa existência.
não é sofrimento. Não é. Percebam quando você planta uma folha, uma planta, uma árvore frutífera, tudo tem seu tempo, a gente não briga. É o que é. Perceba que não tem o que você faça quando você tem um bebê na sua barriga. Não dá para acelerar o parto dessa criança. Tudo tem seu tempo. Do narizinho nascer naquele rostinho, naquele coisinha, depois a perninha, e a hora certa é a hora que vai nascer. A gente não controla tudo nesse sentido. O que a gente controla? Curtir cada fase da gestação. Aproveitar. Então, quando alguém me fala, né, muito desesperado, eu estou com uma depressão, nossa, pelo amor de Deus, me ajuda a sair disso. Eu falo, calma, isso é um convite, assim como as doenças, né? A gente vai falar de doença lá na formação. A formação está aberta, se alguém quiser participar, quiser mais informações, a gente vai passar um ano inteiro juntas, num trabalho profundo, uma vez por mês, um domingo por mês, a gente fica juntos. É uma formação para terapeutas, você sai terapeuta de constelação familiar, mas se você não quer ser terapeuta, você pode vir participar como um processo de expansão seu, trabalhando todas as áreas da vida, compreendendo, liberando, fazendo constelação. É delicioso, tá? É muito incrível. É tão incrível que eu tenho alunas da turma 1 e 2 fazendo a turma 3 de novo. Só para vocês entenderem. Porque querem, não porque estão mal. Porque querem receber mais disso. Tá? É um ano inteiro juntos. E domingo vai ter aula, então se você quiser, dá tempo. E também o retiro está com inscrições abertas, o retiro fluir, para aprender a fluir na vida. Vou botar um cheirinho aqui. Com abundância, sem resistência. Como sair dessa tal dessa resistência que ferra a gente? Resistência aos invernos, resistência... Não sei, mas sim, então sente aí. Né? Também não é para determinar. Mas, cara, eu tô no momento que eu tô o quê? Soltando as coisas. Tem aquele momento que é muita cura, né? Geralmente o inverno é um momento de cura mesmo. Mas depois que a gente aprende a soltar, as resistências, tá? Ainda dá tempo de fazer a formação, Suzy, dá sim. Dá tempo. Só teve o módulo 0, que eu chamo, tá? Que é o das leis universais fora da caixa. A gente nem entrou no tema constelação praticamente ainda. Começamos domingo agora, tá? E fica tudo gravado dentro de uma plataforma, tá? Para todos vocês, tem um grupo do WhatsApp, vocês podem tirar dúvidas, vocês têm total acesso a mim nos processos de vocês. Quem é da formação, acho que aqui só tem a Verônica ao vivo. Spray vibratório aqui. Esses são, gente, as piadas internas de quem participa dos retiros. Lá no retiro, o último, a Josi participou, Josi e Júlio, meu casal. E tinha o spray vibratório, vibracional, que a gente chama de spray vibratório. Então, assim, é isso. Não vamos resistir mais. Não vamos mais resistir. E aí que eu quero falar. Quando a gente passa... Ana, mas eu sempre, até morrer, eu vou ficar passando por esses períodos de cura. Não, não vai. Você vai passar... mas não vai passar nesse sofrimento mais. Exemplo. É porque eu não tô afim muito de contar essa história aqui, não vou contar. Mas vamos supor. Vou contar de um outro jeito. Tô aqui, passei por um período de cura no tema tal. No tema relacionamento. Já passei porque eu tinha que passar. Se hoje eu acordo e falo assim, nossa, me deu uma saudade dessa pessoa. O que eu fazia antigamente, quando eu tava em resistência? Ah, não acredito. Tô com saudade não. Não tô com saudade não quero sentir saudade. Isso aqui já acabou. Blá, 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 blá. É uma energia que pode funcionar? Sim, às vezes pode. Mas eu já me conheço o suficiente pra saber que pra mim funciona muito mais falar, ah, beleza, tô com saudade. Deixa eu sentar aqui então. Sentir essa saudade. Ai, me deu uma saudadezinha mesmo. Deixa eu sentir essa saudade. Tudo bem. Ainda tem um pouquinho de saudade? Tá bom, ainda tem. Não vou resistir a isso. Tô numa nova escolha, mas me deu uma saudadezinha. Pronto. Cara, a saudade passa em 3 minutos. Como que acontece quando a gente entra em conflito? A gente fica 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos.
É muito diferente. Quando a gente sabe que se a gente não entrar em resistência, se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que sentir, eu sinto. Acabou. Se você resiste àquilo, gente, se você não olha para aquilo, aquele troço vai tomando conta de você, cara. É bizarro. Quando você vê, você tá tendo uma crise de ansiedade, tá chorando, tá na lamentação. Eu vou sentir isso e não vou me lamentar. Eu estou numa nova escolha aqui. Acabou. Deu pra entender? Como é que a gente vai aprendendo também ao repetir? A gente vai aprendendo a gerenciar a nossa energia, a manipular a nossa energia, a gerenciar as nossas emoções. Quanto mais eu resisto, mais desafiador vai ser. Solta. Se é um dia de invernão, quer se jogar, se joga, cara. Vai chorar. Sabe? Mas sempre com autorresponsabilidade. Sempre falando assim, cara, eu não sou uma vítima da vida. O que essa história aqui tá me convidando pra expandir? Né? É um perdão? Alguém? É um auto-perdão? É mudar muito a minha mentalidade sobre certas coisas? É fazer novas escolhas financeiras? E não é, eu não tô falando de educação financeira, por exemplo. Eu tô falando de escolhas emocionais. Julgamentos e significados que a gente dá para as coisas que nos aconteceram ou estão nos acontecendo. No julgamento, a gente não consegue ter clareza. A gente tem que sair dos julgamentos que a gente tem feito, tá? Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, porque a gente tá finalizando. Vai me dizendo o seu maior insight aí. Mas eu vou trazer uma consciência aqui. Já falei isso, vou repetir. O nosso corpo físico, ele é uma ferramenta da verdade. Com letra maiúscula. O que é verdade com letra maiúscula? O nosso alinhamento com a nossa essência divina. Não com essas mentiras dessa realidade aqui, que a gente chama de matrix, de ilusão, né? De coisas limitadas, de escassez. É um alinhamento com essa verdade. De quem somos, seres abundantes, seres infinitos, seres eternos, numa experiência temporariamente humana. E não humanos com algumas experiências espirituais. A gente não é isso. Somos seres infinitos e eternos numa pequena experiência humana, temporária, certo? Quando a gente volta para nossa consciência, é disso que eu tô chamando de verdade. Verdade com letra maiúscula, não é a minha verdade. Não estou trazendo verdade. A verdade da abundância, tá? Cada um do seu jeitinho aí. Nessa consciência. O nosso corpo físico, quando a gente está pensando, essa é uma consciência dos Abraham, lá dos Abraham Hicks, né? É uma consciência coletiva que foi canalizada pela Esther Hicks. Ela ainda está viva, essa mulher. Tem muitos livros escritos. Peça Será Atendido é o mais famoso deles. Quem quiser fuxicar os Abraham, vai lá e fuxica. Já falei deles várias vezes aqui. Os Abraham me ensinaram que quando o nosso corpo físico reage com ansiedade, mal-estar, muitas vezes é porque a gente está com pensamentos desalinhados da nossa essência. Então a gente está acreditando em mentiras. Então, maravilhoso, façam as práticas aí, meu casal. Também. Várias práticas para fazer. Quem sabe depois eu faço umas práticas de Peça Será Atendido aqui também com vocês. Quem sabe? Quem gostaria, fala quero, vai lá no meu direct e fala continue práticas de outros livros aqui com a gente. Vai lá e fala. Então, assim, eles dizem que se eu tô diante de uma situação, o que a gente chama de problema, estou com um problema, estou diante de uma situação, estou vivendo essa situação, que eu chamo de problema. Uma situação, o que é um problema? Uma situação indesejada. Eu olho para essa situação e eu começo a sentir medo, barará, ansiedade, desespero.
o meu corpo físico reage com ansiedade, com mal-estar, com não sei o que lá. Isso os Abraham trazem a consciência pra gente, que o nosso corpo físico está sinalizando apenas que as coisas que eu tô pensando sobre aquilo são uma grande mentira, totalmente diferente da minha essência. Faz uma experiência de quando você estiver pensando coisas e ansiosa, muda o seu pensamento sobre aquilo e vai vendo como o seu corpo reage. Por exemplo, nossa, não vai dar certo, meu Deus, que desespero, não vou conseguir resolver isso aqui, e sente aquele medo, contrai, né? O corpo contrai. Ele te comunica que você está pensando mentiras, totalmente desalinhadas da sua essência, você está total no ego. E aí você começa a pensar, não, vai dar certo sim, cara, eu sou capaz de resolver isso. Olha o corpo expandindo, o corpo ele vai te sinalizando. Essa coisa no corpo físico é um sinal de que o seu pensamento, a tua fala, está se alinhando com a verdade da essência. Então, fica atento ao seu corpo físico, para você perceber se você está no ego ou na essência. O ego sempre vai trazer mais confusão e mais escassez. E a essência sempre vai trazer caminhos de solução, fluxo, facilidade, alegria e glória. Beleza? Qual foi o seu maior insight? Enquanto eu conto aqui o exercício de hoje, vocês me deem esses insights. Então eu vou parar de fazer essas lives, hein? Diria o Gael agora, mãe, você está me ameaçando. Ai, meu filho, eu falo, ai, desculpa, ameacei mesmo, desculpa. Vão me dando os insights enquanto eu conto os exercícios de hoje, porque eu não consigo ver o 8 que é, mas é 8 é alguma coisa, porque a minha luz está em cima dos minutos. Mas eu sei que é 8 é alguma coisa já. Então, exercício mágico número 25. Enumere suas bênçãos, todo mundo já sabe o que é. Se você chegou por aqui agora e não tem ideia do que é, vai lá no meu feed, na live 1, que eu estou explicando bem esse exercício. E espero que vocês estejam fazendo os enumere suas bênçãos, porque quem faz enumere suas bênçãos todo dia vai voar, vai sair voando na existência. A gente acha que é só 8 e 7, ó, já deu 1 hora, então, mas eu entrei 3 minutinhos atrasado, então temos 3 minutos para dar 1 hora. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva por que você se sente grato. Releia a sua lista e ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado 3 vezes, sentindo o máximo de gratidão. Sentindo o máximo de gratidão, tá? 2. Hoje deu 8 e 8. No dia de hoje, olha, gente, como é que sobe isso, gente? Eu não sei como acontecem essas coisas aqui. Eu gosto daqueles foguinhos também aqui atrás da minha cabeça, mas eu não tenho ideia de como é que eu faço aquilo acontecer. Vamos lá. No dia de hoje, esteja alerta para o que acontece ao seu redor. Hoje vai ser deixas mágicas. É o dia da gente brincar com o universo. Brincar de agradecer. A gente vai fazer uma comunicação com o universo. Aproveite pelo menos 7 deixas. Você tem que finalizar seu dia com 7 deixas, tá? Vai lá no meu direct e fala, fiz as 7 deixas. Por exemplo, viu alguém com o peso que você quer. Está a fim de emagrecer. É a deixa do universo para você agradecer pelo seu peso ideal, que você ainda não tem. Muito obrigada pelo meu peso ideal, eu tô tão saudável, que bom que eu consegui. Sempre como se já tivesse acontecido. Viu o carro que você quer passando na rua. Obrigada pelo meu carro novo, meu Deus, estou muito feliz, estou muito grata, blá, 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 blá. Tá? Tudo que aparecer na tua vida hoje é motivo para agradecer. Essa é a prática de hoje. E antes de dormir, pedra mágica. Esse vai ser divertido, eu adoro esse. Eu já faço isso. Como eu falei pra vocês, tem um monte de coisas que eu faço que eu não lembro que eu aprendi com a magia. E eu aprendi com a magia lá em 2021. Lá naquela fase sofrida que eu tava. Oh, meu Deus. Pra vocês terem noção, gente, como eu tava sofrida, o Gael fala, o pior ano da minha vida foi 2021. Cara, o garoto tinha, sei lá, 6 anos, eu acho. 5 anos. Eu falo, por que, meu filho? Quando ele começa a falar isso, mãe, eu tava muito triste, você tava muito triste. Ele fala. Você vê que eu tava sofrida mesmo. Tava brigando com a vida real. Tava na resistência. Então, tudo é possível. Vamos lá. Insight. Meu maior insight hoje foi quando você se permitiu viver um momento ruim, mas depois com consciência saiu dele.
Isso a gente pode fazer com outros sentimentos ruins, não só com relacionamento. Com certeza, qualquer tema, doença, ponto de vista sobre o corpo, situação financeira, dívida, não importa. Sente, mas escolhe. Porque se você fica brigando, querendo mudar, né? Sente, fala, ih, tô ansiosa, ih, tô com medo, olha lá. Eu falo, inclusive, de mim como se eu fosse uma outra pessoa. Eu dou uma afastada e falo, ih, olha lá, Ana. Olha lá, Ana. Porque a Ana é ego, né? Não é a minha verdadeira identidade. Só a Verônica que vai dar insight? Vou encerrar então. Vamos ver se alguém mais me conta qual foi o seu maior insight pra gente encerrar. E amanhã, dia 26, 27, 28, eu vou fazer live no meio, dando imersão. As lives devem ser um pouquinho mais curtinhas. Estou na concha e tá tudo bem. Foi meu maior insight. Aceita e pergunta, beleza, inverno, o que você tá trazendo pra mim? Qual é meu aprendizado dessa vez? Porque eu topo. Fala pra ele, eu topo esse aprendizado. Eu não vou fugir mais. Eu topo, eu me rendo. Faça uma postura de rendição. Isso é uma dica sensacional, que é a postura da constelação, vocês conhecem. Que é uma postura ancestral, de várias culturas. Deita no chão, fica de joelho, ou deita no chão e bota a tua cabeça no chão, se rende e vê essa situação aí na sua frente. Se rende a ela, fala, eu me rendo, eu aceito. Essa postura vai te dar uma paz que vocês não têm noção. Meu corpo tá gritando e eu não estou alcançando o que é. Corpo, o que é isso? Eu tô pronta pra ver, eu tô a fim de ver. Eu escolho ver. Me mostra, por favor, corpo. Me mostra o que é isso, tá? Foi libertador, porque às vezes eu fico brigando, achando que não posso viver isso. Exatamente, mas é a tal da cilada da expansão. Eu crio minha realidade, eu não posso sentir isso. Não, aceita. Aceita que rapidinho aquilo vai embora. Tô rindo aqui, Ana, lembrando do spray vibratório. Vai ter spray vibratório nesse retiro, hein? No próximo, eu quero vocês todos lá. Acreditem que é pra vocês, quem está com desejo de ir. Quem quer saber da formação, que foi a Suzy, só me dá um oi ali no direct que a gente conversa. É muito libertador, né? Parar de brigar com o que é. E, inclusive, um momento de tristeza. Isso, gente, você tá iluminado, vai passar um iluminado continua tendo problema. A diferença é que ele não se identifica com o problema. Ele não dá tanta moral assim. Ele vai lá e fala, entendi. Como eu criei isso? Com certeza fui eu que eu criei. Ok. Tem algo pra eu olhar aqui. É isso. Problemas são oportunidades. Problemas são bênçãos disfarçadas. Muito libertador. Grande consciência, grandes insights. E o que mais é possível. Depois que a gente para de brigar com a vida. Amanhã estaremos juntos. Para o dia 26, cheguem pontualmente, porque amanhã eu vou viajar para dar imersão, então eu não vou ficar 1 hora, tá? Nos próximos 3 dias eu vou ter que ficar um pouco menos, então vamos ser pontuais. Eu vou 7 de abril, vou começar a falar, beleza? Já fica 7/6 aqui me esperando, para 7/7 a gente entrar. Combinado? Nos próximos 3 dias? E a gente vê o que a gente vai fazer depois, tá bom? Informações sobre o retiro, como pode melhorar. Informações sobre a formação, dá tempo de entrar. Me chama no direct que eu vou te responder com todo amor e carinho. Seja muito bem-vindo a esse mundo. Beijo e até amanhã.